Talvez hoje você esteja tentando parecer forte para todo mundo, mas por dentro existe uma guerra silenciosa acontecendo, uma escolha difícil, um caminho que você não sabe se deve seguir, uma resposta que não chega, e o medo de tomar a decisão errada tem roubado sua paz. Talvez ninguém saiba o quanto você está cansado mentalmente, porque existem decisões que machucam antes mesmo de serem tomadas. E quando o coração fica confuso, até o silêncio pesa. Mas hoje, antes de decidir qualquer coisa, antes de agir no impulso, antes de desistir, eu quero te convidar para fazer essa oração comigo. Porque existem momentos em que a única direção segura vem de Deus. Então respira fundo, acalma o coração e fica comigo até o final dessa oração. Porque talvez essa seja exatamente a confirmação que você estava pedindo em silêncio. E se você acredita que Deus pode falar com você hoje, já deixa o seu amém nos comentários. E se inscreva no canal para receber mais orações como essa todos os dias. Agora, feche os olhos por um instante. Respira devagar. Porque esse momento não é sobre religião, não é sobre palavras bonitas. É sobre um coração cansado, tentando ouvir Deus no meio do barulho da vida. E talvez você tenha chegado aqui exatamente assim, sem saber o que fazer, sem saber em quem confiar, sem saber qual decisão tomar. Talvez seja uma decisão sobre sua família, sobre um relacionamento, sobre uma porta que se abriu ou uma porta que se fechou. Talvez você esteja pensando em desistir de algo, ou talvez esteja prestes a começar algo novo, mas o medo está te travando. E sabe o que é mais difícil? É quando a mente diz uma coisa, o coração diz outra, e o medo fala mais alto que os dois. Mas Deus conhece essa luta. Ele conhece o peso que você carrega em silêncio. Mesmo aquilo que você não consegue explicar para ninguém, Ele entende. Deus vê as lágrimas que ninguém viu. Vê as noites em que você tentou dormir, mas a mente não parava. Vê as vezes em que você fingiu estar bem, só para não preocupar ninguém. E talvez hoje você esteja cansado de tentar acertar tudo sozinho. Mas escuta isso, você não precisa carregar tudo sozinho. Deus não te chamou para viver dominado pelo medo. Ele não quer que você caminhe na ansiedade. Ele quer te dar direção, paz, descanso, mesmo no meio da dúvida. Porque quando Deus ilumina um caminho, você não precisa enxergar tudo. Só precisa dar o próximo passo. É como caminhar durante a madrugada, segurando uma pequena lanterna. Ela não ilumina a estrada inteira, mas ilumina o suficiente para o próximo passo. E às vezes, é assim que Deus trabalha. Ele não mostra tudo de uma vez, mas Ele nunca abandona quem confia nele. Então hoje, antes de tomar qualquer decisão, entrega isso a Deus. Entrega esse medo, entrega essa ansiedade, entrega essa pressão, porque existem batalhas que a mente humana não consegue vencer sozinha. Agora, vamos orar juntos. Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento, com o coração cansado, confuso, cheio de pensamentos, cheio de dúvidas, mas ainda assim nós estamos aqui, porque no fundo nós sabemos que só o Senhor pode trazer a paz que precisamos. Pai, existem decisões difíceis diante de nós, escolhas que mexem com o nosso futuro, escolhas que dão medo, e às vezes nós tentamos ser fortes o tempo todo, mas existem momentos em que o coração simplesmente não aguenta mais carregar tudo sozinho. Então hoje, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo de errar, toda a pressão, toda a insegurança. Senhor, acalma a nossa mente. Silencia os pensamentos que nos machucam. Tira esse peso do nosso coração. Porque existem noites em que a nossa mente vira uma tempestade e nós ficamos tentando prever o futuro, tentando controlar tudo, tentando encontrar respostas imediatas. Mas hoje nós entendemos que nem tudo depende de nós. Então ensina-nos a confiar, mesmo sem entender, mesmo sem enxergar o caminho completo, mesmo quando tudo parecer incerto. Pai, se essa decisão vier de Ti, traz paz ao nosso coração. Mas se esse caminho nos afastar do Teu propósito, fecha a porta. Mesmo que doa,
mesmo que a gente não entenda agora, porque melhor é uma porta fechada por Deus do que um caminho aberto que destrói nossa paz. Senhor, livra-nos das decisões tomadas no impulso. Livra-nos das escolhas feitas na emoção. Livra-nos de agir movidos pelo medo, porque às vezes o desespero tenta nos fazer correr, mas o Senhor trabalha também no silêncio. E talvez hoje exista alguém ouvindo essa oração com a fé enfraquecida. Alguém que já orou tantas vezes que começou a pensar que o Senhor não estava ouvindo. Mas Deus abraça essa pessoa agora. Mostra que ela não está sozinha. Mostra que o Senhor ainda está cuidando de tudo. Mesmo nos dias confusos, mesmo nos dias silenciosos, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque o Senhor trabalha até no invisível. Pai, existem pessoas aqui que estão diante de decisões sobre casamento, outras sobre separação, outras sobre mudança, sobre trabalho, sobre família, sobre recomeços. E no meio de tudo isso, o medo de sofrer de novo apareceu. Mas hoje nós declaramos: o medo não vai dominar nosso coração, a ansiedade não vai controlar nossa vida, porque nossa confiança está em Ti. Senhor, cuida da nossa mente, cuida das emoções que ninguém vê, cuida das feridas escondidas, porque às vezes a decisão difícil não está do lado de fora, está dentro de nós. É a decisão de continuar, de confiar novamente, de acreditar outra vez, de não desistir. Pai, tem gente ouvindo essa oração que já sofreu tanto, que agora tem medo até de coisas boas, mas entra com cura nesse coração. Arranca todo o trauma, toda a insegurança, todo o pensamento de fracasso, toda a voz negativa, toda a palavra que feriu, toda a lembrança que ainda dói, e traz descanso. Porque o Senhor é abrigo em meio à tempestade. Quando o mundo inteiro parece escuro, o Senhor continua sendo luz. Quando tudo parece confuso, o Senhor continua sendo direção. E quando o nosso coração perde as forças, o Senhor continua sustentando tudo. Então hoje, nós escolhemos confiar, mesmo sem respostas imediatas, mesmo sem garantias humanas, mesmo sem controlar o amanhã, porque o Senhor já está no futuro que nós ainda não conseguimos enxergar. E isso basta. Pai, se existir algo tentando roubar nossa paz, afasta agora. Se existir alguma decisão errada sendo alimentada pela ansiedade, nos dá discernimento. Se existir algo que parece certo, mas vai nos destruir, depois nos livra disso. Porque nem tudo que parece oportunidade vem de Deus. E nem toda demora significa abandono. Às vezes o Senhor está apenas protegendo o nosso coração. Então, nos ensina a esperar, nos ensina a confiar no Teu tempo, porque o Senhor nunca chega atrasado. O Senhor chega no tempo certo, e nós cremos nisso. Agora, respira fundo mais uma vez e entrega isso a Deus. Entrega aquilo que está tirando o seu sono. Entrega aquilo que você ainda não contou para ninguém. Entrega o medo escondido. Entrega o peso. Entrega a dúvida. Porque Deus está cuidando de tudo, mesmo agora, mesmo em silêncio, mesmo quando você não consegue sentir. E talvez hoje você esteja ouvindo essa oração pensando: mas e se eu tomar a decisão errada? Escuta isso com calma. Deus é poderoso, até para corrigir caminhos. Você não precisa viver paralisado pelo medo. Quando um coração sincero busca direção, Deus guia, passo a passo, dia após dia. Então, não deixe o medo decidir sua vida. Deixe Deus conduzir. Pai, nós entregamos nosso futuro em Tuas mãos. Entregamos nossos planos, entregamos nossos sonhos, entregamos nossas dores e pedimos: nos guia, abre as portas certas, fecha aquilo que precisa ser fechado, afasta o que não vem de Ti, fortalece o nosso coração e coloca paz dentro de nós. Aquela paz que não depende das circunstâncias, aquela paz que o mundo não consegue explicar, aquela paz que só o Senhor pode dar. Senhor, que essa oração alcance agora alguém que estava prestes a desistir, alguém que chorou escondido hoje, alguém que estava sem forças, alguém que entrou nesse vídeo procurando uma resposta e que essa pessoa sinta agora Teu cuidado, Teu abraço, Teu amor,
porque o Senhor nunca abandona quem clama por ti, nunca. Então nós descansamos, nós entregamos, nós confiamos, e mesmo sem entender tudo, escolhemos acreditar que o Senhor está trabalhando em silêncio, nos bastidores, preparando algo maior. Pai, obrigado porque essa decisão não está apenas nas nossas mãos. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque, mesmo nos dias difíceis, o Senhor continua sendo nosso refúgio. E antes de terminar essa oração, nós declaramos: nossa mente pertence a Deus, nosso coração pertence a Deus, nosso futuro pertence a Deus, e nenhuma ansiedade será maior do que a paz que vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreve amém nos comentários. Ou deixa seu pedido de oração. Eu quero orar por você também. E nunca se esqueça, Deus está cuidando de tudo, mesmo quando você não consegue ver. Fica em paz e volta aqui amanhã para mais um momento de oração.